Quero convidar vocês todos a abrirem no Novo Testamento. Por que no Novo Testamento? Começando com o Evangelho de Mateus. Porque hoje nós trabalharemos a segunda mensagem da nossa série de livros, série de pregações nos livros do Novo Testamento, pregações panorâmicas. Então hoje vamos trabalhar alguns livros do Novo Testamento, você vai descobrir quais. Antes de começar a trabalhar sobre o que foi preparado durante a semana, eu gostaria que nós orássemos mais uma vez, pedindo a condução do Senhor nessa hora. Querido Deus, nós estamos reunidos para adorar a Ti, como acabamos de expressar com as letras que cantamos, com as orações que fizemos e dissemos amém. E nessa hora nós queremos ouvir a Tua voz e nada mais do que ela. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia desse povo que vai me ouvir e tenha misericórdia de mim, porque nenhum de nós é digno de ler a Tua palavra e de pregar a Tua palavra. Portanto, como esfomeados, todos nós estamos diante do banquete e pedimos que o Senhor nos alimente. Tenha misericórdia de nós nessa noite e que a Tua palavra faça o que tem de fazer nos nossos corações, apesar de nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você é cristão. Talvez sim, talvez não. Nem todos que entram em uma igreja evangélica e passam a vida dentro de uma igreja evangélica são cristãos. Mas independentemente se você é ou não, a minha pergunta é o quanto você conhece do cristianismo. O quanto você conhece do cristianismo? Como você resumiria o cristianismo? Talvez você diria, olha, para mim é mais uma religião dentre tantas as outras. Ou para mim é uma religião com bons princípios a se seguir. Ou uma religião que ensina boas práticas, que vale a pena serem imitadas ao longo da vida. Regras morais. Ou alguma coisa que tem a ver com um prédio que nós chamamos de igreja, e que eu vou domingo sim, domingo não, às vezes quando há casamento, Páscoa, Natal, coisas assim. Talvez você considere o cristianismo como algo que você sempre fez parte, algo que se transformou em um costume, uma tradição de família. Como o Novo Testamento define cristianismo? O que é cristianismo? Será que a nossa visão de cristianismo está correta? Nessa noite nós vamos tentar encontrar essa definição através de 3 livros, os chamados evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros livros do Novo Testamento. Eu vou explicar o que eu acabei de dizer, tá? Antes da gente descobrir o que é cristianismo à luz desses 3 livros, eu quero responder a 3 perguntas. A primeira pergunta, o que são os evangelhos? Eu acabei de falar sobre os evangelhos sinóticos. Evangelhos, em outras palavras, são boas notícias. O evangelho significa isso, boas novas, boas notícias. No Novo Testamento, 4 livros são chamados de boas notícias. Nós temos livros, os 4 primeiros, que contam a respeito das boas notícias que Jesus trouxe ao mundo através da sua vida e através da sua obra. Então, juntos, esses 4 pontos de vista diferentes sobre a história de Jesus, são o ponto principal para que você possa começar a conhecer o cristianismo, os evangelhos. A segunda pergunta que eu quero responder é o que são sinóticos. Evangelhos são boas notícias a respeito de Jesus. Sinóticos, essa palavra significa ver algo junto, através da mesma visão. Os estudiosos chamam os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, de sinóticos, porque eles afirmam que esses 3 livros são mais bem compreendidos quando observados juntos.
quando você lê os três em uma só sequência e contempla a visão deles como um todo. E a pergunta é por que eles são chamados assim? Porque dos 4 evangelhos que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 3 primeiros são muito parecidos. Cerca de 2/3 de cada um desses livros, dos 3 primeiros, é repetido pelos outros. Então, 2/3 de Mateus é proporcionalmente repetido em Marcos, em Lucas, eles se repetem muito. E João fica fora dessa lista, porque João, de todo o seu conteúdo, 92% é exclusivo. Você só lê em João, não lê em nenhum mais outro evangelho, apenas 8% você lê em outros evangelhos. Ou seja, João narra coisas que não estão presentes nos outros evangelhos. Um outro fator para você considerar Mateus, Marcos e Lucas como evangelhos sinóticos é a data da autoria deles. Esses 3 são escritos no período de 20 anos, são os primeiros livros do Novo Testamento provavelmente a serem escritos, que narram naturalmente a vida de Jesus, entre o ano 50 e 70 depois de Cristo. Então, o primeiro surge ali provavelmente 20 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou e voltou aos céus. Já João, ele é escrito no final do século I, na década de 90. Então, ele escreve em uma época completamente diferente daquela dos 3 primeiros evangelhos. E então, por isso, evangelhos sinóticos, eles são muito parecidos, eles apresentam uma só visão. E a terceira pergunta é o que os evangélicos sinóticos ensinam. O que eles falam? Cada evangelho possui características únicas, porque cada um tem um autor diferente, escrito para público diferente, em épocas diferentes, mas mesmo assim, nós conseguimos perceber que, em resumo, todos falam sobre 4 períodos da vida de Jesus. Os 3 evangelhos falam sobre esses 4 períodos. Eles falam sobre a preparação de Jesus para o ministério, eles falam sobre o ministério de Jesus nessa terra, eles falam sobre o sofrimento de Jesus e sobre a vitória de Jesus. É sobre isso que os evangelhos sinóticos falam. Eu quero dividir essa mensagem dessa noite em 3 partes então, porque vai ser cada parte dedicada para um evangelho. Cada evangelho vai tomar um ponto dessa mensagem, e o meu propósito é tentar compreender o que eles dizem de maneira principal, e então ir juntando as peças, para ver o que os 3 dizem de uma só vez, e ver o que eles falam sobre o que é o verdadeiro cristianismo. Vamos ver se a nossa definição, se a nossa ideia de cristianismo está de acordo com aqueles que escreveram sobre Cristo. Então vamos observar Mateus. É o primeiro evangelho, é o primeiro ponto dessa mensagem. O evangelho segundo Mateus. Mateus foi um publicano. O publicano era um cobrador de impostos para o imperador romano. Mateus foi um dos 12 discípulos de Jesus. Mateus escreveu seu relato sobre a vida de Cristo para outros judeus como ele, e o propósito dele era mostrar para esses judeus que Jesus era aquele Messias prometido por Deus ao povo de Israel no Antigo Testamento. É por isso que quando você lê Mateus, Jesus é chamado por várias vezes de filho de Davi. E por que filho de Davi? Porque ele é o rei prometido por Deus no Antigo Testamento, descendente do rei Davi. Mateus provavelmente não foi o primeiro evangelho a ser escrito, apesar de estar em primeiro lugar nas nossas Bíblias. Provavelmente foi Marcos, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas por que ele foi colocado em primeiro lugar na organização dos livros do Novo Testamento? Porque ele é considerado como uma ponte entre a mensagem do Antigo Testamento e a mensagem do Novo Testamento. É como se fosse uma explicação de como o povo de Deus do Antigo Testamento, o Israel, passou a ser composto não só de judeus, mas agora também de gentios e gentios. Toda vez que eu falar gentios aqui, eu estou me referindo a gente de todo tipo. Não só mais judeu, mas agora egípcio, brasileiro, japonês, qualquer tipo de gente. Gente de todos os cantos da terra. Então, Mateus tem esse propósito de ser essa ponte entre a religião judaica e como Deus agora tem o seu povo aberto e expandido para todos os outros povos. E qual a mensagem principal de Mateus? Nós podemos descobrir essa mensagem através de um dos seus textos-chave, que é o último texto de Mateus. Mateus capítulo 28, versículos 16 até 20. Abra lá sua Bíblia, por favor.
Mateus 28, de 16 a 20. Mateus 28, de 16 a 20, diz assim a palavra de Deus. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu os ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Jesus, nesse texto, já havia exercido os seus 3 anos de ministério nessa terra, já havia morrido, já havia ressuscitado. As mulheres que viram Jesus ressurreto avisam os 11 discípulos, porque Judas o traiu, Judas já se suicidou, avisam os 11 discípulos que eles venham até a Galiléia, em um monte onde eles veriam a Jesus também. E quando eles chegam até esse monte na Galiléia, eles veem a Jesus ressurreto. Alguns duvidam ser ele, outros se prostram em adoração, e Jesus, diante dessa reação, ele afirma: olha, todo o poder e toda a autoridade me foram dados, ou seja, Deus me declarou rei. Deus me declarou rei, o rei Messias, prometido no Antigo Testamento. Eu tenho autoridade sobre todas as coisas, por isso ele diz: vocês devem ir a todos os cantos da terra, contando essa notícia. Contando essa notícia não só a judeus, mas também aos gentios, a todos os povos, para que esses povos também se tornem súditos desse novo rei. Então a mensagem principal de Mateus é a seguinte, para aqueles que gostam de anotar, aqui está um resumo do Evangelho de Mateus. Jesus é o Messias prometido aos judeus, que salva também os gentios. Jesus é o Messias prometido aos judeus, que também salva os gentios. E que lição nós poderíamos destacar desse conteúdo? Uma é óbvia, o texto acabou de dizer para nós devemos anunciar essa salvação. É isso que Jesus está dizendo para aqueles discípulos. Aqueles 11 homens receberam uma comissão do rei. Eles deveriam ir por todo o mundo, eles deveriam contar a todos os homens quem Jesus é, e contar o que Jesus fez para salvá-los. E esses discípulos cumpriram a sua missão. E o Evangelho chegou até nós. Por isso nós temos a Bíblia na nossa língua e várias versões. Esses discípulos fizeram o papel deles e o Evangelho chegou até nós aqui no Brasil no século 21. Mas se você for buscar informações sobre povos que ouviram falar de Jesus ou não, você vai descobrir que há muitas nações, e não só nações, mas há pessoas dentro de nações que o Evangelho já chegou, povos que nunca ouviram falar de Jesus. É impressionante considerar isso no país onde se diz que a maioria da população é cristã, onde a nossa Constituição foi composta com valores cristãos. Parece coisa de outro mundo, mas é. De outros países, de outras nações, de outros povos que nunca ouviram falar de Jesus. E tantos outros povos que ouviram falar de Jesus, mas ouviram errado. Ouviram que não era verdade. Então, segundo Mateus, Jesus é o Messias prometido aos judeus, que também salva os gentios, salva todos os povos, e diante dessa mensagem, então, o nosso papel deveria ser o de anunciar essa salvação a todos aqueles que não conhecem Jesus, a todos os povos, começando pelos mais próximos, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que são nossos vizinhos, mas também, por que não, chegando até os lugares mais distantes. Nós deveríamos considerar investir mais tempo, investir mais energia, investir mais recursos nessa obra. Nós deveríamos ser exemplo de discípulo de Jesus. Nós deveríamos falar de Jesus às pessoas. Nós deveríamos trabalhar para que outros no mundo inteiro possam ouvir de Jesus. E nós poderíamos fazer isso indo até eles. Ou se não indo até eles, pelo menos tentando financiar o envio de outros, que vão no nosso lugar tentar alcançar essas pessoas para Jesus como missionários. Jesus é o Messias prometido aos judeus, que também salva os gentios. Nós devemos anunciar essa salvação. Essa é a mensagem de Mateus. A segunda
mensagem, o segundo ponto dessa noite é o Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo Marcos. Marcos provavelmente foi escrito por João Marcos. E João Marcos era sobrinho de Barnabé, aquele natural de Chipre que nós cantamos. E João Marcos foi discípulo de Paulo, companheiro de Paulo em uma ou outra viagem. Tem algumas quedas no meio do percurso, mas no final do ministério de Paulo é muito útil para o apóstolo Paulo. João Marcos era provavelmente apenas um adolescente quando Jesus viveu nessa terra, e ele escreve o segundo evangelho sinótico baseado nos sermões do apóstolo Pedro. Então, o conteúdo de Marcos, que provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito, pode ser considerado como um relato da vida de Jesus sob a perspectiva de Pedro. Se você quer saber como Pedro via Jesus, leia Marcos. É uma descrição exata daquilo que é o mais próximo que nós poderíamos ter de um relato de Pedro sobre a vida de Jesus. E nesse evangelho, Marcos nos apresenta Jesus como servo. E a palavra servo não é só aquele que ajuda as pessoas. Preste atenção nisso. Servo não é só aquele que serve. Leia Marcos, e todas as vezes em que ver Jesus nas páginas de Marcos, veja um escravo, acorrentado, propriedade de alguém, totalmente vulnerável, que não tem vontade própria, que não faz o que pensa, que não tem escolha se não servir. Marcos nos apresenta Jesus como servo, o que é impressionante, porque ele é o autor da vida, mas ele é servo, escravo, e escravo de Deus, é assim que Marcos nos apresenta, escravo de Deus. E Marcos escreve para evangelizar escravos, evangelizar provavelmente gentios, romanos, que viviam sob o poderio de muitas pessoas poderosas e maldosas, e ele escreve para evangelizar esses escravos, mas também para motivar os crentes daquela região a continuarem vivendo como servos, como escravos de Cristo. Qual é a mensagem principal de Marcos? Abra em Marcos capítulo 10, versículos 35 em diante, de 35 até 45. Marcos 10, de 35 a 45. Marcos capítulo 10, versículo 35 até 45, o texto diz assim: Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles lhe responderam: Concede-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo? Ou ser batizado com o batismo com que sou batizado? Eles responderam: Podemos. Mas Jesus lhes disse: Bebereis o cálice que eu bebo, e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Mas ao sentar-se à minha direita, ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, isso é para aqueles a quem está reservado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então, Jesus chamou para junto de si eles e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Os irmãos Tiago e João pedem a Jesus o privilégio de se assentar em locais de honra ao seu lado quando
eles estiverem na sua glória, e Jesus diz, olha, para chegar na glória, eu vou ter de beber um cálice amargo, eu vou ter de passar por um batismo difícil. E ele está se referindo à morte de cruz. E eles dizem, nós também podemos passar por isso. Ele diz, de fato, vocês vão passar por algo semelhante, vocês também vão morrer de forma amarga. Mas olha, quanto aos locais de honra em meu reino, só Deus vai decidir quem vai sentar ao meu lado. E é interessante que, quando os outros discípulos ouvem essa discussão, eles ficam indignados. E é interessante porque eles provavelmente não ficam indignados pela pergunta daqueles dois irmãos. Vocês estão errados, onde já se viu perguntar isso? Não, eles estão indignados porque vocês querem ir na nossa frente? Vocês querem sentar dos lados de Jesus? Nós é que gostaríamos de fazer isso. Os 10 estão pensando da mesma maneira que aqueles dois, só não foram mais rápidos que eles. Mas Jesus chama eles e diz, olha, esse tipo de postura é comum. Eu reconheço que é comum, mas é comum nesse mundo em que vocês vivem. Normalmente, no mundo em que vocês vivem, os poderosos, eles dominam os mais fracos. Mas não é assim no meu reino. No meu reino, entre os meus discípulos é diferente. Os mais dignos não são aqueles que se assentam em locais de honra, em tronos. Os mais dignos não usam coroas. No meu reino, os mais dignos são os que servem uns aos outros. No meu reino, os mais importantes são escravos. Esses é que são importantes. E por que é assim? Versículo 45. Porque o próprio rei do universo, Jesus diz, não veio a esse mundo para ser servido, como os reis deste mundo são servidos. Mas o próprio rei veio para servir, ele veio para viver como servo, ele veio para viver como escravo. E esse serviço é demonstrado ao máximo no fato dele entregar a própria vida para resgatar os homens perdidos. Segundo Marcos, e aqui está o resumo do Evangelho de Marcos, Deus age na história para salvar os gentios por meio do seu servo Jesus. Deus age na história para salvar os gentios por meio do seu servo Jesus. Se o próprio Filho de Deus se fez servo para nos resgatar, você já sabe a resposta. Como nós deveríamos reagir ao conteúdo do Evangelho de Marcos? A resposta é, nós devemos assumir a servidão. Nós devemos pegar a toalha, a bacia e lavar os pés uns dos outros. Porque se no reino de Jesus, o próprio rei é servo de todos, o próprio rei é escravo de Deus, os súditos também vão fazer a mesma coisa. As suas vidas não são vividas para si mesmos. As vidas dos súditos desse rei não são vidas em busca de posições de destaque, não são vidas em que as pessoas buscam formas novas de se satisfazer, pelo contrário, são vidas entregues em favor dos outros, vidas entregues para salvar os outros. Muitos dos nossos conflitos, e aqui eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque você vai concordar comigo. Muitos dos nossos conflitos seriam resolvidos se nós assumíssemos nossa posição. Se nós assumíssemos a posição de servos, escravos de Deus, escravos uns dos outros. Nós, por exemplo, iríamos parar de discutir sobre quem é o mais importante. Nós iríamos parar de discutir quem é o melhor. Quem faz aquilo que é mais importante. Quem trabalha de uma maneira mais honrosa. Nós iríamos parar de discutir quem merece ser mais destacado, mais elogiado, aparecer mais. Se nós assumíssemos o nosso papel de servo, nós deixaríamos de brigar, porque nós nos ofendemos com algo, porque nós achávamos que merecíamos ser tratados de uma melhor maneira. Nós nos sentimos ofendidos quando alguém não reconhece o nosso valor, porque nós achamos que temos valor. Nós somos servos, escravos não têm valor, e se nós nos considerássemos como somos, nós teríamos muito menos problemas entre nós.
Quantas vezes não lamentamos porque não recebemos atenção? Porque não recebemos um tapinha nas costas, um elogio? E nós dizemos: quanto tempo estou aqui? Quanto tempo estou servindo? Quanto já não fiz? E por que não tenho reconhecimento? Porque você é escravo, porque você é servo. É por isso que você não tem. E quando você se considera assim, você tem nas suas mãos a solução para os problemas entre os irmãos. Se cada um de nós olhar para si mesmo como servo, como escravo uns dos outros, nós vamos deixar de ser arrogantes, nós vamos deixar de ser orgulhosos, e nós vamos dedicar as nossas vidas para fazer o bem aos outros, porque segundo Marcos foi isso que Jesus fez, e é o que nós devemos fazer. Deus age na história para salvar os gentios por meio do seu servo Jesus. Chegamos à terceira parte dessa mensagem, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas. Lucas não era judeu, e por isso ele foi o único judeu, provavelmente, ou o único gentil, perdão, a escrever qualquer parte do Novo Testamento. É interessante isso, a gente não sabe quem é o autor aos Hebreus, mas provavelmente não foi um gentil pelo conhecimento judaico que ele tem da lei. Lucas era médico, e Lucas foi companheiro de Paulo em algumas de suas viagens missionárias. Financiado por um homem chamado Teófilo, provavelmente era um homem, uma pessoa, Lucas escreve o Evangelho de Lucas e escreve também o livro de Atos. Esses dois livros narram sobre a vida de Jesus e sobre o que aconteceu com os discípulos de Jesus depois que ele voltou aos céus. E ao todo, os escritos de Lucas são muito importantes para o Novo Testamento, porque eles somam 28% de todo o conteúdo do Novo Testamento. Quase um terço do Novo Testamento é escrito por Lucas. Então o que ele escreve é importante, e é legal de ler, é muito gostoso ler Lucas. Ele escreve, é dos evangelistas o que melhor escreve. A linguagem, a maneira de apresentar as coisas. Lucas é um excelente historiador. E Lucas, ele reúne vários documentos, ele reúne vários relatos, não só de pessoas que falaram sobre Jesus, mas de pessoas que viveram com Jesus, e ele vai juntando tudo aquilo, e ele compila em um livro que ele escreve para, provavelmente, esse Teófilo, que também vai ser distribuído para gentios gregos. E esses gentios gregos vão receber o livro de Lucas, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, mas especificamente o Evangelho de Lucas. E por meio desse Evangelho, Lucas prova que Jesus existiu de verdade. Ele junta todos os documentos possíveis na época, ele junta todos os testemunhos possíveis na época, e ele quer dizer: Jesus é 100% Deus, mas ao mesmo tempo, por um mistério que é incompreensível, ele é 100% homem. Ele é Deus aqui nesse mundo, mas ao mesmo tempo ele é homem, ele nasceu de Maria, ele cresceu como criança, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a obedecer, ele comeu com os homens, ele é Deus e fez milagres, mas ele também é homem. E é isso que Lucas faz de maneira maravilhosa. E com a mensagem principal do Evangelho de Lucas, novamente, nós vamos descobri-la através de uma das passagens mais importantes em Lucas, que está lá no capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. Lucas 19 diz assim: tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor,
darei aos pobres metade dos meus bens. E se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era chefe dos publicanos. Lembra que Mateus era um publicano? Zaqueu era chefe de publicanos. Zaqueu coordenava os cobradores de impostos daquela época. Os publicanos eram odiados pelos judeus. E por quê? Porque eles eram do povo judeu e cobravam impostos para o Império Romano do seu próprio povo. Como se isso não bastasse, eles também tinham a fama de ser corruptos. Então eles cobravam mais do que era exigido e eles retinham o valor para si. Quanto mais o chefe dos publicanos. É por isso, provavelmente, que Zaqueu era um homem muito rico. Provavelmente pelo fruto da sua corrupção. O fruto dos seus roubos. Mas ao saber que Jesus estava chegando à cidade, Zaqueu era pequenininho. Imagina o Gil, né? Deve ser do tamanho do Gil, mais ou menos. O Gil não está aqui hoje para se defender. Ele tenta subir uma árvore para ver Jesus. Agora, eu quero que você imagine um dos homens mais ricos da nossa sociedade, correndo para ver Jesus. Aquele que comia com publicanos e pecadores. Aquele que nunca frequentou uma faculdade. Aquele que comia peixe, arrotava peixe. Aquele que é simples, aquele que é escravo. E você vê um dos homens mais ricos da nossa sociedade correndo e subindo numa árvore para ver Jesus. Pois é, algo esquisito e incomum está acontecendo. Por essa causa Jesus identifica Zaqueu. E Jesus diz: eu vou ficar na tua casa, Zaqueu. Zaqueu então, na mesma velocidade que sobe na árvore, ele desce. E recebe Jesus na sua casa, o texto diz com muita alegria. E em resposta a isso, muitos criticam Jesus. O texto diz: todos criticam Jesus. E por que criticam Jesus? A pergunta deles é como Jesus pode se hospedar na casa de alguém como Zaqueu? Zaqueu é um miserável. Zaqueu é um corrupto. Zaqueu é indigno de receber o Mestre Jesus. É indigno de receber o Deus encarnado nesse mundo, dentro da sua casa. Zaqueu é indigno. Apesar das suas riquezas, Zaqueu não era alguém digno de receber o Salvador por causa da sua corrupção. Mas dentro da sua casa, Zaqueu demonstra porque ele queria ver Jesus em cima daquela árvore. E porque Jesus decidiu se hospedar na casa dele. A partir do versículo 8, Zaqueu se compromete a dar aos pobres metade da riqueza que tinha. Fico imaginando Zaqueu ali olhando para aquela TV de plasma, nem é mais plasma agora, né? 4K. Jesus está vendo aqui, ao invés de mostrar todas as suas riquezas e dizer: olha como eu sou bom, como eu sou importante, ele diz: Jesus, olha para tudo isso aqui, eu vou dar metade para os pobres. E eu ainda me comprometo a restituir 4 vezes mais a todos aqueles a quem eu prejudiquei até esse momento. Sabe o que está acontecendo nesse texto? Zaqueu está interessado em Jesus, porque Zaqueu está arrependido do tipo de vida que ele viveu até aquele momento. Esse homem está arrependido da vida de corrupção que ele tinha. Ele estava querendo buscar a Deus. Ele estava querendo abandonar a prática do pecado. E Jesus sabia disso. É por isso que Jesus disse: Zaqueu, eu vou ficar na tua casa. É por isso que Jesus diz nos versículos 9 e 10, este homem encontrou a salvação. E sabem por que ele encontrou a salvação? Porque ele reconheceu que estava perdido nos seus pecados. E por que ele fez isso? Ele reconheceu que precisava de um Salvador. E foi para isso que eu vim. Eu vim aqui para buscar e salvar as pessoas que reconhecem que estão perdidas. É isso que Jesus diz. Lucas nos ensina, e agora vem a frase que resume o Evangelho de Lucas. Lucas nos ensina que o Filho de Deus se fez homem para salvar os homens perdidos. O Filho de Deus se fez homem para salvar os homens perdidos. Diante disso, nós devemos reconhecer a nossa perdição. Reconhecer a nossa perdição. Considere a vida de Zaqueu. Durante toda a sua vida, Zaqueu foi uma das piores pessoas que poderia ter sido. Mas ele se arrependeu disso.
E ele reconheceu que estava perdido. E foi porque ele se arrependeu e porque ele reconheceu que estava perdido que ele encontrou salvação. Ele encontrou salvação em Jesus. Mas diferente de Zaqueu, todos aqueles judeus que estavam ali ao redor vendo aquela cena, que o criticam. Diferente de Zaqueu, essas pessoas não tiveram uma vida tão imersa no pecado, não tiveram uma vida tão entregue aos prazeres da carne, à corrupção, à imoralidade. Muitos daqueles que estão criticando eram até bons religiosos, frequentavam o templo, liam a Bíblia, falavam de Deus para as pessoas, se orgulhavam de uma vida justa que tinham. E por causa disso, estas pessoas que criticavam Zaqueu, achavam que eram melhores que Zaqueu, achavam que eram mais dignas de Jesus do que Zaqueu. E se Jesus tinha que visitar a casa de alguém, tinha que ser deles e não daquele miserável pecador. Mas segundo Jesus, ele não veio. Preste muito bem atenção nisso. Jesus não veio para os que se acham bons o suficiente. Jesus não veio para aqueles que acham que conseguem salvar a si mesmos. Eu vou abrir meu coração para você. Talvez você frequente a igreja, talvez a sua vida toda. E você considera que grande parte dos seus atos religiosos, eles contam. Afinal de contas, você não está lá fora. Você está aqui dentro. Você está investindo a sua vida nessas coisas. E você naturalmente espera colher coisas boas disso. Você espera ter um bom casamento. Você espera ser bem sucedido financeiramente. Você espera receber bênçãos em troca. E por conta disso, é natural que você, ao menos, tenha a tentação de achar que é mais digno de ter Jesus na sua casa do que ter Jesus na casa de outras pessoas que estão lá fora. E o que Jesus está dizendo é um alerta para você que talvez pensa dessa maneira. Eu não vim para você. Essa igreja não é para você. O evangelho não é para você. O cristianismo não é para você. Você não precisa de mim. Você tem tudo o que você precisa. Você é um bom religioso. Você conhece a Bíblia de capa a capa. Você tem tudo o que precisa. Para que você precisa de mim? O que Jesus está dizendo é que eu não vim para quem acha que é bom. Eu vim para aqueles que reconhecem que não são bons. Eu vim para aqueles que reconhecem que precisam de ajuda. Estão perdidos sem mim. É para estes que eu vim. É esse tipo de pessoa que eu salvo, diz Jesus. O Filho de Deus se fez homem para salvar homens perdidos. Homens perdidos. Então as boas notícias dos evangelhos, e aqui você precisa prestar atenção nisso, as boas notícias que esses evangelhos sinóticos contam, só farão sentido na sua vida se você reconhecer que está perdido. Se você nunca fizer isso, esses livros nunca vão fazer sentido para a sua vida. Se você não reconhecer que é um pecador, miserável, perdido, que precisa de salvação, de nada adianta você querer espalhar a salvação aos outros, porque você ainda não foi salvo por Jesus. Claro que o seu dinheiro vai ser bem usado. Claro que Deus pode usar você para salvar alguém, porque Ele usou até uma mula de Balaão para falar. Mas você está perdido, porque você não se considerou ainda perdido. Se você não entender que está perdido, se você não assumir isso, de nada adianta você querer servir aos outros, de nada adianta você dizer, eu sou escravo e a partir de agora eu não tenho mais vontade, eu vou servir as pessoas, porque isso não vai fazer sentido algum para você. Uma hora ou outra, você vai olhar para os outros e falar, eu não sou servo, eu sou Senhor, e eu preciso ser venerado, porque eu não me vejo nessa função miserável de servo. Isso não faz sentido para mim. Que história é essa? Eu não vou engolir sapo. Eu não vou aceitar esse tipo de humilhação. Isso não existe. Você não reconheceu que estava perdido. Você ainda acha que é senhor de alguma coisa. Se você não assumir que está perdido, servir não vai fazer sentido, uma vez que você ainda não foi servido por Jesus. Você ainda não teve a cena
do Rei dos Reis se ajoelhando na sua frente. Aquele que tem poder sobre as estrelas, aquele que sustenta a vida com a palma da sua mão, lavando os seus pés. Lavando os seus pés. Se humilhando para servir você, esse miserável que é você. Se você não reconheceu que está perdido, você não viu essa cena ainda pelos olhos da fé, e não vai fazer sentido nenhum servir as pessoas. Ou seja, o conteúdo dos evangelhos só fará sentido na sua vida, se você reconhecer a sua perdição, e fazer igual a Zaqueu. Correr até Jesus com o máximo que você consegue, com todas as suas forças, e clamar: eu preciso de salvação, Jesus. Muda o que for preciso na minha vida, eu estou disposto a abrir mão de tudo. Tudo que eu conquistei, todo o meu status, todo o meu respeito, tudo que eu tenho, toda a minha família, todos os meus bens, todos os meus projetos. Eu estou perdido, para que servem essas coisas? O conteúdo dos evangelhos só vai fazer sentido na sua vida, se você fizer isso. Eu encerro a minha fala dizendo que o cristianismo ele só pode ser completamente compreendido à luz da mensagem dos evangelhos. E em resumo, a mensagem dos evangelhos sinóticos, pelo menos os 3 primeiros, poderia ser essa. E aqui eu proponho uma frase que resume os 3 primeiros livros do Novo Testamento. Jesus é o Filho de Deus que salva os homens perdidos. Fácil, né? Dá para você falar comigo, não dá? Jesus é o Filho de Deus que salva os homens perdidos. Você poderia complementar: do qual eu sou o principal. Jesus é o Filho de Deus que salva os homens perdidos. É isso que Mateus, Marcos e Lucas querem nos dizer. E essa é a mensagem do cristianismo. Uma mensagem diferente de qualquer outra religião desse mundo. E por que a mensagem do cristianismo é diferente da mensagem de qualquer outra religião desse mundo? Porque se você for analisar todas as outras religiões, eu não preciso nem conhecer todas as outras. Mas você pode analisar, pode perder o seu tempo. Se você for analisar todas as outras religiões, você vai perceber que todas elas dizem: olha, tudo bem, a gente pode até reconhecer que os homens estão perdidos de alguma forma, de que os homens precisam melhorar de alguma forma, de que o mundo precisa caminhar para um caminho melhor de alguma forma. Todas as religiões reconhecem que há algum problema e há algo que precisa ser religado. É esse o significado de religião, religar. E todas as religiões reconhecem que, de alguma maneira, os homens estão perdidos, mas todas essas religiões oferecem alguma solução de salvação que depende totalmente dos próprios homens. Esses homens que estão perdidos. Então as religiões dizem: olha, para você se livrar dessa condição, para você se livrar dessa situação de perdição, tudo se trata do que você precisa fazer para ser salvo. Então aí as religiões dizem assim: bom, sabe como você faz então para consertar o estrago? Faça boas ações. Isso vai reverter os estragos que há na raça humana. Outras religiões dizem: não são as boas ações apenas, você precisa praticar rituais religiosos. Então você precisa sacrificar animais. Você precisa se mutilar. Você precisa se privar de algumas coisas. Você precisa fazer sacrifícios. Outros dizem: você precisa fazer orações em determinadas horas do dia, regulares, virados para um local, todos os dias. Outras religiões dizem: você precisa ser generoso. Você tem que abrir mão de tudo que você tem e viver entre os pobres. Assim você de alguma maneira estará salvando a si mesmo e as pessoas a quem você fala. Essas são as mensagens das outras religiões. Mas o cristianismo, eu disse que é igual às outras religiões? Não, ele é diferente. E no que ele é diferente? Porque o cristianismo apresenta uma mensagem diferente. Não é o homem perdido tentando chegar até Deus, tentando se religar até Deus pelos seus próprios méritos. O cristianismo é o próprio Deus, vindo até esse homem perdido, em direção a esse homem, para salvar esse homem, através do seu Filho Jesus. Esse homem que não merece ser salvo, esse homem que não consegue ser salvo, esse homem que se não for Deus está perdido. Esse é o cristianismo. Jesus é o Filho de Deus que salva os homens perdidos. É isso que os evangelhos sinóticos nos ensinam. E é um bom resumo do que é o cristianismo. Então, nessa noite, que possamos remodelar a nossa visão do que é cristianismo à luz desses livros. E talvez, então, começar a repensar se de fato eu sou cristão. Será que é nessa mensagem que eu acredito? Quero orar e quero crer que sim. Vamos orar, queridos.
Deus Pai, queremos te agradecer, porque o Senhor enviou o seu Filho a esse mundo, se fez homem como nós, se fez servo, sem precisar. O autor da vida, Senhor sobre toda a criação, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, se humilhando em favor de pó. É o que nós somos. Miseráveis pecadores, indignos, incapazes de nos voltarmos para Ti, incapazes de religarmos o que foi quebrado com o pecado. Que nessa noite, como houve salvação na casa de Zaqueu, haja salvação nesse salão, haja salvação naqueles que ouvem essa mensagem. E a salvação começa reconhecendo que estamos perdidos. E que Jesus é o Filho de Deus que salva homens perdidos. Obrigado por essa mensagem maravilhosa. E que ela seja verdade, não só em conteúdo, mas em fé, em tudo aquilo que nós cremos a respeito de Jesus. Assim oramos no nome de Cristo. Amém.